Muito bem, então, irmãos. Sejam todos bem-vindos ao culto essa noite. Obrigado por estarem aqui conosco, pela fidelidade de todos vocês. Peço que coloquem os seus celulares no silencioso. Já estou fazendo isso com o meu. Vamos fazer isso para que não tenhamos qualquer coisa ou qualquer situação que nos impede de adorar a Deus sem perder o nosso foco. Meus irmãos, vamos juntos falar o nosso versículo? Vamos lá, então? Todos me acompanhem, já está projetado. Vamos lá? Justificados, pois, mediante a fé, e temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos vivos, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2. Vamos então para o número 302. Vamos cantar alegres 302. Vamos cantar a primeira e última estrofe. Peço que os irmãos se coloquem em pé. Vamos lá, 302, primeira e última estrofe. Em Jesus confiar, sua lei observar, morre gozo de bênção e paz, satisfeito guardar, tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz, e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé zelador, os seus passos queremos seguir. Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer, observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, queremos render graças por esta noite, pelo privilégio que nós temos, não só de estar em comunhão com o Senhor, mas principalmente de estarmos em comunhão uns com os outros. Anima, Senhor Deus, os nossos corações. Dá-nos realmente um desejo para aproveitarmos deste tempo, abrirmos os nossos corações para que o Senhor fale conosco, bem como para que também, ó Deus, nós possamos ser movidos a buscar a Tua face cada dia. Agradecemos a Ti e pedimos todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, podem se assentar. Vamos para o nosso próximo hino dessa noite. Nós vamos cantar agora ainda do Voz de Melodia, na verdade todos os hinos serão do Voz de Melodia, 219. Vamos cantar juntos, então, antes da nossa leitura bíblica, Cristo me amou e me livrou. Cristo me amou e me livrou. Vá. Eu perdido pecador, longe do teu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e
Muito bem, vamos para a nossa leitura bíblica. Mais uma vez, então, peço a gentileza de todos vocês se colocarem em pé. Nós terminaremos a leitura do capítulo 20 de Ezequiel. Vamos fazer dos versículos 27 até o versículo de número 49. Vamos lá? Nós não fazemos ou não faremos leitura participativa agora à noite. Eu lerei, então, todos os versículos 27 a 49. Vamos lá. Portanto, fala a casa de Israel, ó filho do homem, e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, ainda nisso me blasfemaram vossos pais e transgrediram contra mim, porque havendo-os eu introduzido na terra sobre a qual eu, levantando a mão, jurara dar-lhe onde quer que viam um outeiro alto e uma árvore frondosa. Aí ofereciam os seus sacrifícios, apresentavam suas ofertas provocantes, punham os seus suaves aromas e derramavam as suas libações. Eu lhes disse, que alto é esse, aonde vós ides? O seu nome tem sido lugar alto até o dia de hoje. Portanto, dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, vós vos contaminais e vós mesmos à maneira de vossos pais, e vos prostituís com as suas abominações? Ao oferecerdes os vossos dons sacrificiais, como quando queimais os vossos filhos, vós vos contaminais com todos os vossos ídolos até o dia de hoje. Porventura me consultaríeis, ó casa de Israel? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. O que vos ocorre à mente de maneira nenhuma sucederá. Isto que dizeis, seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo as árvores e as pedras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão poderosa, com braço estendido e derramado furor, hei de reinar sobre vós. Tirar-vos-ei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados como um forte, com braço estendido e derramado furor. Levantar-vos-ei ao deserto dos povos, ou levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco face a face. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Da terra, das suas moradas eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós outros, vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, ide cada um, sirva aos seus ídolos, agora e mais tarde, porque a mim não me quereis ouvir, mas não profanareis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos, porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me servirá, toda naquela terra. Ali me agradarei deles. Ali requererei as vossas ofertas e as vossas primícias, das vossas dádivas com todas as vossas coisas santas. Agradar-me-ei de vós como de aroma suave, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e serei santificado em vós perante as nações. E fugiu aqui a página. Agora me perdi. 42. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos der entrada na terra de Israel, na terra que, levantando a mão, jurei dar a vossos pais. Ali vos lembrareis dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos, por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome,
não segundo os vossos maus caminhos, nem segundo os vossos feitos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o vosso rosto para o sul, derrama as tuas palavras contra ele, profetiza contra o bosque do campo do sul, dize ao bosque do sul: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que acenderei em ti um fogo que consumirá em ti toda a árvore verde e toda a árvore seca. Não se apagará a chama flamejante. Antes, com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte. E todos os homens verão que eu, o Senhor, o acendi. Não se apagará. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eles dizem de mim: não é ele proferidor de parábolas? Deus abençoe a sua palavra. Podem se assentar. Muito bem, meus irmãos. Mais uma vez agradeço a Deus pelas vidas de todos vocês. A gente sabe que tem alguns irmãos que não podem estar, seja por viagem, seja por trabalho, seja por doença. Mas de toda forma, eu continuo dizendo e ensinando a todos vocês que é muito importante todos nós estarmos na igreja tanto quanto possível. Todos os esforços são importantes pelo tempo de comunhão que nós temos, bem como a particularidade de também nós estarmos diante do Senhor, ouvindo da sua palavra. É claro que a tecnologia tem nos ajudado, mas de maneira alguma substitui o culto presencial. Então, o Senhor Deus conhece os nossos corações e agradecemos ao Senhor, então, por aqueles que podem estar conosco esta noite, tá bom? Então, meus irmãos, os nossos avisos, os cultos presenciais, os irmãos já sabem, já retornamos com todos eles, tanto aos domingos quanto às quartas-feiras. Nessa quarta-feira nós teremos, então, um tempo onde nós dedicamos a maior parte do culto à oração. Então, começamos às 20 horas, as transmissões elas continuam regulares. Nós íamos fazer a transmissão, pelo menos transmissão teste pelo YouTube, mas vamos deixar só para o mês que vem. Senhoras, na semana que vem, ou pelo menos no próximo sábado, às 16 horas aqui na igreja, as irmãs têm o privilégio da comunhão, estarem umas com as outras aqui na reunião das mulheres virtuosas. Eu quero lembrar a todos vocês o seguinte: essas vagas de estacionamento, elas estarão disponíveis para aquelas que chegarem primeiro. Então, se vocês têm carro, espero que possam chegar a tempo de pegarem as vagas aqui do lado. Caso contrário, ou param na rua ali de cima, ou vão ter que parar um pouco mais para frente ali, tá certo? Geralmente as mulheres têm medo de parar na garagem ali, então a garagem vai estar aberta. Quem quiser parar lá, para mim não tem problema nenhum. Posso ajudar a tirar o carro, se porventura alguém não consegue, tá bom? Muito bem, Eduardo pode chegar à frente. Vamos fazer o recolhimento dos dízimos e ofertas. Não há visitantes esta noite, infelizmente, mas aqueles que querem, de alguma forma, contribuir com a obra do Senhor têm o seu privilégio neste momento, ok? Irmão Eduardo vai orar e depois nós cantaremos 232, Eu Pertenço ao Rei. Senhor nosso Deus, amado Pai, lhe damos graças pela salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Lhe damos graças por mais esse tempo, mais essa oportunidade, privilégio de estarmos juntos, reunidos, para louvar, adorar o Senhor e buscar os teus ensinamentos. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe aqueles que não podem estar em nosso meio. O Senhor sabe e conhece as suas necessidades, as suas dificuldades. Pedimos os teus cuidados para com eles. Também pedimos, Pai amado, que o Senhor abençoe tudo que vai ser aplicado e ensinado essa noite. Pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe também a oferta, a dívida e promessa de fé. Tudo possa ser feito para engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nesse nome que oramos agradecidos. Amém. Amém. Vamos cantar então os seus valores. Eu pertenço ao Rei. Eu pertenço ao Rei, sou seu filho de amor. Eu irei ao palácio real. Sua glória verei, grandioso esplendor, que me espera na vida eterna. Eu pertenço ao Rei, sou seu filho de amor. Ele nunca me há de deixar. Aonde
casal que nos dá o privilégio da sua presença essa noite. Os nomes de vocês, por favor. Os nomes de vocês, isso. Obrigado pela presença de vocês, dona Sandra. Obrigado. Foi ele que falou comigo semana passada. Que bom que estão conosco essa noite. Graças a Deus por estarem aqui. Então, infelizmente é um problema que nós temos, estacionamento aqui, mas agradeço pela presença de vocês, tá bom? Eu quero convidar todos que abram as suas Bíblias para o livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. Hoje nós daremos continuidade ao assunto que temos falado na quarta-feira, sobre a sublimidade de conceder perdão. Vamos lá, irmãos? Lucas capítulo 17, versículos 3 e 4. Vamos ler também versículo de número 5. Quem encontrou na sua Bíblia, peço a gentileza de se colocar em pé. Vamos lá então, Lucas capítulo 17, versículos 3 até o versículo de número 5. A palavra de Deus vem nos dizer o seguinte: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Deus abençoe a sua palavra. Podem se assentar. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, Pai de amor, mais uma vez diante do Senhor queremos agradecer por tua palavra. Pedimos, ó Deus, que nos dê a sensibilidade para não só ouvir, mas principalmente para aplicarmos tudo aquilo que o Senhor tem trazido para os nossos corações. Agradecemos, ó Deus, por esta igreja. Agradecemos também, Senhor Deus, por este dia tão maravilhoso que nos deu. Fala aos nossos corações, Pai. Venha de encontro às nossas necessidades. É o nosso desejo, nossa oração. Em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Muito bem, meus queridos. Nós estamos falando, então, ou pelo menos nas últimas quartas-feiras, nós começamos a falar sobre a sublimidade de conceder o perdão. E eu quero trazer hoje esse assunto, ou pelo menos abranger a maior parte, porque nas quartas-feiras eu não estava conseguindo fazer. Temos tido um tempo menor de reflexão da palavra de Deus para termos um tempo maior de oração. Então, eu quero poder abranger algumas coisas que já foram faladas. Eu não sei se todos vocês têm acompanhado nas quartas-feiras, mas nós começamos algumas semanas atrás falando sobre a sublimidade do amor fraternal. Lembrando a todos vocês, irmãos, que sublimidade é uma palavra que designa algo divino. Então nós falamos da importância de nós demonstrarmos o amor fraternal. E o versículo tema, os versículos tema eram João capítulo 14, versículo 13, capítulo 13, versículos 34 e 35. Mas principalmente versículo 35, onde o Senhor diz que nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E aí, meus irmãos, como nós falamos sobre amor, uma das questões principais do amor fraternal é conceder o perdão. Não é você perdoar, mas é você conceder ou nós concedermos o perdão. Entendermos que perdoar é algo que vem de Deus, principalmente pelo fato de Cristo ter nos perdoado, ou pelo menos nos concedido o perdão através do seu sacrifício. Então a sublimidade, porque nós precisamos entender que se nós dependermos de nós, se nós dependermos da nossa, vamos dizer assim, da nossa humanidade, de maneira alguma nós fazemos, ou nós faremos. Só conseguiremos exercer ou conceder o perdão se nós agirmos de maneira bíblica, se nós agirmos conforme a palavra de Deus. Falamos, irmãos, ou temos falado, que pedir perdão é uma arte que exige humildade e honestidade. Muitas vezes falta em todos nós
realmente a coragem de nós sermos verdadeiros para as pessoas que nos ofenderam. E isso eu não estou falando só no âmbito da igreja, eu estou falando no geral. Seja dentro de casa, seja no trabalho, seja em qualquer lugar. Nós precisamos ter coragem de explanar aquilo que tem dentro dos nossos corações. Porque, meus irmãos, muitas vezes os maiores problemas das nossas vidas são as amarguras que nós temos guardado dentro de nós. São as questões que muitas vezes nós não procuramos tratar, e isso é como se fosse um câncer que vai nos corroendo pouco a pouco. Mais para frente nós vamos ver que houveram pessoas que por anos a fio guardaram situações no seu coração e aquilo foi maléfico. Então, algumas vezes nós achamos que se nós guardarmos no nosso coração alguma questão, alguma ofensa que outra pessoa fez contra nós, nós vamos estar fazendo bem para ela. Ah, não, eu não vou falar porque senão eu não quero criar confusão. Mas isso não é bíblico. Não é bíblico. Nós guardarmos no nosso coração uma ofensa alheia não é bíblico. A Bíblia nos diz que nós devemos ir ao nosso irmão, devemos tratar as ofensas, devemos tratar as situações justamente para que isso em nós possa nos dar não só saúde física, mas também saúde espiritual. Já já vocês vão entender todas essas questões. Nós falamos na semana passada, ou pelo menos na quarta-feira, Mateus capítulo 5 e também Mateus capítulo 6. Vamos lá para Mateus capítulo 6 primeiramente, e depois nós vamos para Mateus capítulo 5. Mas veja comigo, meus irmãos, vocês estão em Lucas, vamos lá para Mateus, voltando aí algumas boas páginas, né? Voltando 2 evangelhos. Obrigado, seu Cláudio, por estar conosco. Deus abençoe, viu? Vamos lá então, Mateus capítulo de número 6, versículo 12, primeiramente. Eu estou fazendo uma recapitulação, principalmente em respeito àqueles que não têm nos acompanhado todas essas pregações nas quartas-feiras. Mas a palavra de Deus vai nos dizer no versículo 12, as palavras de Jesus, versículo 12, ele dizendo o seguinte: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, essa é a oração modelo de Jesus. O versículo 14, ele vai dizer: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as vossas ou as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, meus queridos, a base bíblica para que nós possamos conceder o perdão é que nos foi concedido o perdão em Cristo. Eu exemplifiquei para vocês da seguinte maneira: se nós colocássemos em uma balança todas as ofensas que nós temos feito contra o nosso Senhor, os nossos pecados, todas as coisas que nós já fizemos e todas as ofensas que nós já sofremos de outras pessoas, o peso dos nossos pecados é infinitamente maior do que as ofensas que outras pessoas fazem contra nós. Mas de toda maneira, meus queridos, o maior dos problemas é quando nós temos exercitado a nossa autojustiça. Porque muitas vezes nós achamos que as pessoas delas devem sofrer à medida que nós temos sofrido. É o famoso pagar na mesma moeda, mas isso não é bíblico, meus irmãos. Isso não é bíblico. Voltando agora para o capítulo de número 5, as palavras de Jesus, meus irmãos, aqui de Mateus, nós estamos agora no versículo 23, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e então voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Então também sobre as palavras de Jesus, eu disse recentemente para todos vocês, irmãos, muitos de nós temos oferecido uma adoração a Deus deficiente, porque nós não temos deixado de lado a nossa oferta, e eu não digo aqui oferta financeira, mas qualquer oferta de adoração dada a Deus, nós temos oferecido uma adoração deficiente ao Senhor, porque não estamos com o coração reto diante dele. E seja no âmbito familiar, seja no âmbito da igreja,
em qualquer coisa, irmãos, nós precisamos saber reconhecer quais são as ofensas que outras pessoas têm feito contra nós. E hoje, meus irmãos, eu quero então falar, voltando agora para Lucas capítulo 17, eu quero falar para vocês, destrinchar um pouco o que Jesus nos ensina aqui nos versículos que nós lemos 3, 4 e 5. Era exatamente isso que nós íamos fazer na quarta-feira, mas como eu disse para vocês, nós temos feito isso, irmãos, temos nos dedicado a orar mais. Então, acaba que eu faço a recapitulação daquilo que nós já falamos e o tempo já passou, né? Mas aqui no capítulo 17, meus irmãos, o Senhor está nos dizendo, e novamente eu lerei, Ele vai nos falar: acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então, meus queridos, algumas questões são muito importantes que nós possamos ressaltar. Primeiramente, dependendo da versão da sua Bíblia, Jesus está chamando a atenção. Quando ele fala no começo do versículo 3, acautelai-vos ou tenham cuidado, ele está deixando bem claro que é importante nós não só olharmos para o que as pessoas têm feito contra nós, mas também nós olharmos aquilo que nós temos feito em relação às pessoas. Ou seja, nós devemos tomar cuidado. Nós devemos tomar cuidado para não ofender, nós devemos tomar cuidado para não ser um objeto de tropeço na vida de quem quer que seja. E ele continua dizendo, se o teu irmão pecar contra ti. Então o que o Senhor está nos ensinando aqui? Ele nos ensina que deve haver o confronto em relação àquilo que nós temos sofrido. Não é um confronto negativo, não é uma forma de demonstrar raiva contra alguém. Mas é você chegar, como Jesus disse em Mateus capítulo 18, você e a pessoa que lhe ofendeu. Então ele está deixando claro que se alguém pecar contra nós, nós devemos fazer o quê? O versículo 3. Repreende-o. Se ele se arrepender, perdoe. Então, é importante nós confrontarmos o pecado. Lembre-se, irmãos, está unido àquilo que nós falamos sobre honestidade e humildade. Eu vou trazer 2 exemplos para vocês em 2 situações onde não houve perdão. E anos a fio, anos depois, aquilo ainda reverberava nos corações daquelas pessoas que estavam nessas ocasiões. Vamos para Gênesis capítulo 42, versículo 21? Vamos lá. Gênesis capítulo 42, versículo 21. Pedir se o Guilherme puder ler para nós aí. Gênesis 42, 21. Pode ler, se chegou lá. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Quem são os personagens desse versículo aqui? Vocês se lembram? Quem são os personagens aqui do capítulo 42? Quem está falando essas palavras, vocês sabem? Os irmãos de José. E eles estavam falando essas palavras quando eles estavam diante de José, sem saber que era José. Então aqui no capítulo 42, só para situar os irmãos na história. José era invejado pelos seus irmãos, até um ponto de que ele foi maltratado pelos seus irmãos e posteriormente vendido como escravo aos egípcios. Ele passou longe da sua família aproximadamente 20 anos. Aproximadamente 20 anos. Entre o tempo que ele foi vendido até o tempo que os irmãos apareceram sobre ele. E é muito interessante as palavras dos irmãos de José, por quê? Porque quando José começou a trabalhar nas vidas deles, fazer todas aquelas questões, para depois ele se dar a conhecer, ainda no coração deles, eles achavam que todo o mal que eles sofriam
era em consequência dos atos que eles fizeram 20 anos antes. 20 anos depois, aqueles homens ainda sentiam no seu coração a ofensa que eles tinham feito contra os seus irmãos, contra o seu irmão. Existem pessoas, sim, que acham que os infortúnios das suas vidas são de coisas não resolvidas. E isso, meus irmãos, só Deus é quem sabe. Eu não tenho poder para lhe dizer se o que de mal ou de bom que acontece nas nossas vidas são consequências positivas ou negativas. Eu sei que Deus ele é soberano sobre cada um de nós. Mas de toda maneira, o que chama a atenção é exatamente isso. Aqueles homens demonstraram que o coração deles ainda estava pesado pelo fato deles terem sido motivo de tropeço para o seu irmão e também para a sua família. Vamos lá para Salmo 32 agora. Vamos ver o exemplo de Davi. Porque eu falei para vocês que muitas vezes também ofensas não resolvidas, pecados não confessados, nos faz adoecer. Mexe com a nossa saúde física. Olha as palavras de Davi no versículo de número 3, capítulo 32. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Eu estou lendo versículo 4, perdão. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Eu fiz uma ilustração aqui na quarta-feira, eu quero refazer. Imagine que o seu gerente do banco te ligasse e falasse que todas as suas dívidas estavam pagas. Que esse mês e o resto do ano, e talvez o resto da sua vida, você não precisaria pagar nenhuma conta. Seria ótimo, não é verdade? Não precisaria nem todas as contas, mas imagina se o pessoal da CE, a energia elétrica está tão cara, se ele liga para você e fala, a partir de hoje nunca mais você precisa pagar energia elétrica. Seria ótimo, não é verdade? Não seria bom você ter aquele sentimento de, puxa vida, tem que pagar tal conta tal dia, tem que pagar cartão de crédito tal dia. É um sentimento muito bom quando nós temos, quando todas as contas estão pagas. Sentimento bom, irmãos, é quando nós refletimos sobre todas as pessoas que passam e já passaram pelas nossas vidas e nós não conseguimos encontrar nenhuma ofensa que elas fizeram contra nós ou que nós fizemos contra elas. Davi, quando ele pecou, em vez dele confessar a Deus, enquanto ele não confessou o seu pecado, ele sentia de maneira física. Os pecados, ele sentia a ponto de... Era como se fosse uma dor até nos seus ossos. Então, irmãos, existem pessoas que muitas vezes elas deixam de ter comunhão umas com as outras por causa de pecados não resolvidos, por causa de ofensas que muitas vezes não são resolvidas. E aí nós voltamos àquilo que nós falamos, humildade e honestidade. Realmente, meus irmãos, nós precisamos deixar a nossa autojustiça de lado. Existem pessoas, e mais para frente nas quartas-feiras nós vamos tratar sobre isso, e é uma pergunta boa que nós vamos responder. Nós só devemos perdoar as pessoas que nos pedem perdão? É uma pergunta boa. Mas e aí, será que nós só devemos perdoar aquelas pessoas que nos pedem perdão? Meus irmãos, a Bíblia tem resposta para isso. Mas a gente não vai falar sobre isso agora. Mas de toda maneira, meus queridos, 2 exemplos de como o pecado faz mal ao coração. Como o pecado traz para as nossas vidas consequências que muitas vezes nós não temos noção de como nós somos afetados. E se houverem ofensas, e com certeza haverão, nós precisamos tratar. Quantas famílias não estão se dissolvendo diariamente por falta de perdão, por falta de amor, por falta de saber resolver os seus problemas. Eu trouxe para vocês um dado que saiu recentemente, que nos últimos 5 anos, o número de divórcios aumentou na ordem de 75%, num período de 5 anos. Foi a revista Isto É que eu vi esse dado. Então, lamentavelmente, as pessoas estão se divorciando
ao extremo. Até 5, 6 anos atrás, a média de duração dos casamentos no Brasil era em torno de 17 anos. Caiu para 13. Então, infelizmente, as pessoas não têm exercido perdão dentro das suas famílias, dentro das suas casas e também dentro das suas igrejas. Meus irmãos, ainda agora voltando lá para o capítulo 17, Jesus disse que se um irmão pecar contra nós, nós devemos repreendê-lo. Lembra o que nós lemos em Gálatas hoje de manhã? Nós devemos tratar o pecado de um irmão como? Com espírito de brandura. Nenhum de nós gosta de ser acusado de uma maneira abrupta. Nenhum de nós gosta de ser apontado como alguém ou como um ofensor de uma maneira que até você vai ficar ofendido. Mas muitas vezes nos falta sermos pessoas podadas para chegar em alguém e deixar claro que nós ficamos ofendidos por alguma questão. E Jesus disse que se alguém pecar contra nós, nós repreendermos e ele pedir perdão, o que nós devemos fazer? Fazer a pessoa pagar. É isso que Jesus está dizendo? De maneira alguma. As palavras de Jesus não estão dizendo, e eu já respondo para vocês a pergunta que eu fiz, as palavras de Jesus estão dizendo o seguinte, que se a pessoa se arrepender, nós devemos perdoar. Eu sei, irmãos, principalmente nós, maridos e esposas, eu sei que às vezes que nós pecamos uns contra os outros, é difícil, né? Você às vezes está com o coração pegando fogo, e aí chega a pessoa e fala, me perdoa. Talvez você quer pegar no pescoço dele. Mas o sentimento cristão não deve ser esse, irmãos. Quando nós clamamos a Jesus que nos perdoe, a Bíblia nos diz que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí, meus irmãos, Jesus ele fala no versículo de número 4, veja comigo. Mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e cada vez se arrependa e peça perdão, o que está dizendo aí no final? É fácil? Não é fácil. E Jesus ainda vai além. Para Pedro, em outra passagem, ele fala 70 vezes 7. Os rabinos judeus, eles ensinavam que você deveria exercer o perdão ou conceder o perdão até 3 vezes por dia. Então o padrão de Jesus é o dobro mais 1. Só que depois ele multiplica isso por 70. Não é fácil, irmãos. É por isso que nós dizemos que conceder o perdão é algo que realmente o Senhor vai trabalhar na nossa vida. É fruto de um coração disposto em servir ao Senhor. Entender que o peso dos pecados alheios são diferentes dos pesos que nós temos cometido contra outros ou que outros têm cometido contra nós. Então, segundo Lucas capítulo 17, o perdão deve ser genuíno, que se uma pessoa pede perdão, você perdoa. O perdão deve ser ilimitado. Então, se alguém vier e pecar contra você, independente das vezes, deve ser perdoado. E também o perdão é restaurador. Porque ele vai falar no final do versículo 4. Se ele disser, estou arrependido, perdoa-lhe. A melhor coisa, irmãos, é nós pensarmos em todas as pessoas que fazem parte da nossa vida e nós não termos nenhum tipo de reserva. O apóstolo Paulo, em Efésios 4:32, ele vai falar o seguinte: em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Nós devemos exercitar o perdão da mesma forma que nos foi concedido pelo nosso Senhor. As palavras dos apóstolos, irmãos, aqui no versículo 5, elas são bem emblemáticas. Eles falam aqui, aumenta-nos
a fé. Por que será que os apóstolos falaram isso para Jesus? Meus irmãos, o padrão de Jesus realmente é um padrão alto. Ele não pode ser alcançado pelos nossos méritos, mas ele só pode ser alcançado à medida que nós temos desenvolvido a nossa vida cristã. Quanto mais nós andamos em direção ao crescimento espiritual, mais fácil deve ser nós exercermos e exercitarmos o perdão. Não só dentro da igreja, mas principalmente dentro dos nossos lares. Abram suas Bíblias para Colossenses 3,13, por favor. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Olha as palavras do apóstolo Paulo novamente, meus irmãos. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Qual o tempo verbal desta frase final? O que nós devemos fazer, irmãos? Aqui Paulo está pedindo que nós façamos? Não. É uma ordem, está no imperativo. Nós devemos, irmãos, perdoar as pessoas que nos ofendem da mesma maneira que nós fomos perdoados pelo Senhor. Então, meus irmãos, não há meio termo. Não há meio termo. Nós precisamos conceder o perdão a todos aqueles que nos têm ofendido. Eu li numa versão diferente, talvez a sua versão vai ser a... Vou ler aqui, eu estou com duas versões, mas aqui na versão a revista e atualizada vai dizer o seguinte, versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, novamente, irmãos, nós temos uma ordem, da mesma forma que nós fomos perdoados. Nós devemos exercitar o perdão. E a ilustração de Cristo que nós vamos ler agora é aquela que mais demonstra como nós somos devedores diante de Deus. Vamos voltar para Mateus capítulo 18? Vamos lá. Mateus capítulo 18. Jesus, nos seus ensinos, ele usava muitas parábolas para ilustrar as grandes verdades espirituais que ele ensinava para os homens, bem como lições que são tão importantes para cada um de nós. Veja só, meus irmãos. Vamos começar com o versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste ao teu irmão. Façamos uma pausa aqui. É muito interessante que Jesus começa com este advérbio de condição. Se. Então, se houver uma ofensa contra nós, nós devemos fazer o quê? Nós devemos ir e resolver. Versículo 16. Se, porém, mais uma vez a condição, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então preste atenção, meus irmãos. Se alguém nos ofende, a gente não deve falar para toda a torcida do Grêmio, do Inter, do Corinthians, do Flamengo. Não, a gente não deve espalhar a situação. Pelas palavras do Senhor, se nós fomos ofendidos, a pessoa ofensora, ela deve ser a primeira que deve ser alcançada, que deve ser conversado com ela. Se não for ouvido, o segundo passo é levar 2 ou 3 testemunhas. Continuamos. E se ele não atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Então nós temos 3 passos como deve ser resolvido um problema dentro do seio da igreja ou entre os nossos irmãos em Cristo.
Dentro do nosso lar, nós devemos praticar a mesma coisa. Devemos ter a humildade e também a verdade, a honestidade de chegar aos nossos cônjuges, aos pais, aos filhos, a quem quer que seja, deixar claro o nosso descontentamento se houve uma ofensa ou se nós somos ofendidos. Mas continuemos no versículo 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio de vós. Olha o versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondendo-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então Jesus está falando sobre o contexto do perdão. Versículo 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que lhe fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida, fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu te compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vejam que lição preciosa Jesus está nos ensinando. Vamos deixar uma coisa bem clara. A ausência de perdão ou perdoar sempre foi uma das maiores barreiras no coração de todos os crentes. Sempre foi. Desde a época de Jesus até nos dias atuais. As palavras de Pedro demonstram exatamente isso. Que se alguém pecasse contra nós, qual a nossa atitude? Jesus, ao contar a história desses 2 devedores, no final, ele fala o seguinte: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Meus queridos, eu não sei se você já teve essa experiência. Você pediu perdão para alguém, seja para o marido, esposa, para um irmão em Cristo. Você pediu perdão a alguém, aquela pessoa disse que te perdoou, mas depois de um tempo aquela situação volta lançada no seu rosto. Não sei se isso já aconteceu com você. Eu acho que geralmente isso não acontece. Mas vamos dizer que aconteça.
Vocês acham que alguém que lança em rosto alguma ofensa, ela perdoou verdadeiramente? Será que houve perdão do íntimo? Perdoar, meus irmãos, como eu já expliquei anteriormente, não é esquecer. Biblicamente, perdoar é deixar passar. Porque se você esquece alguma vez, você lembra. Mas quando você deixa passar, se você lembrar, você também vai lembrar que você já resolveu aquela questão. Então, dentro do contexto do perdão, irmãos, nós precisamos saber resolver todas as questões com o nosso próximo, independente de quem seja. Seja homem ou mulher, seja parente ou não parente, irmão em Cristo ou qualquer pessoa que está à nossa volta. Precisamos tomar os passos bíblicos. Precisamos perdoar de maneira ilimitada quem quer que seja. Às vezes precisamos pedir a Deus que nos dê paciência, mas precisamos fazer. Mas principalmente, irmãos, nós precisamos exercer o perdão dentro de nossos corações. Porque, meus irmãos, pecados não perdoados ou não confessados são âncoras na vida do cristão que não permitirá que ele possa crescer espiritualmente. Seria tão ruim se ao ver qualquer um de vocês ficasse aquele sentimento ruim no coração. Ah, eu não gosto de estar perto de tal pessoa, ela é tão desagradável. Isso não é um cristianismo verdadeiro, meus irmãos. Não há veracidade nesse tipo de comunhão entre irmãos. Isso não é uma comunhão verdadeira. É tão bom se nós chegarmos uns diante dos outros com o coração leve, com todas as questões resolvidas diante do Senhor. Mas para isso, irmãos, nós precisamos ser bíblicos. O Senhor e também o apóstolo Paulo e também o apóstolo Pedro, eles falaram bastante sobre perdão, porque sempre foi e é uma das questões mais difíceis dentro das nossas igrejas. Existem igrejas que são rachadas, pessoas que saem das nossas igrejas porque estão com o coração pesado por conta de tantas situações não resolvidas. E às vezes, irmãos, o que precisa acontecer é nós exteriorizarmos tudo aquilo que está guardado dentro de nossos corações. Os nossos relacionamentos familiares, eles serão melhores se nós colocarmos para fora tudo aquilo que nos tem ofendido no nosso âmbito familiar. Eu já expliquei para vocês uma vez, e é importante deixar claro. Se eu chegar para uma pessoa e falar para ela, olha, irmão, irmã, você me ofendeu. Qual deve ser a atitude dela? Se ela for uma pessoa espiritual, ela vai lhe dizer, me perdoe, irmão. Agora, se ela falar, eu não acredito que você ficou chateado por causa disso. Eu não acredito. Aí você já sabe que talvez seja um pouco mais difícil. Mas sabe o que nós devemos fazer? É simples, irmãos. Olha, fulano, fulana, fiquei ofendido, mas olha, eu te perdoo. Se eu fiz algo contra você, me perdoe, está tudo resolvido, vamos seguir em frente. Eu já tive situações onde fui conversar com duas pessoas que estavam com o coração pesado por conta de pecados não confessados. Sabe como que a gente resolve problemas assim? A gente não senta com as duas pessoas ofendidas umas com as outras e diz o seguinte, fulano, o que você está chateado com ele? Aí a pessoa vai e fica lá meia hora falando, tá. Aí o outro com a cabeça desse tamanho, porque só ficou ouvindo aquelas coisas. E você agora, fulano, fala para mim o que você ficou ofendido por essa pessoa. Então o outro vai, tá. E o outro com a cabeça cheia por causa das coisas que ouviu. Não é assim que se resolve problemas, irmãos. Não é assim.
Quando duas pessoas estão ofendidas umas com as outras, a melhor coisa a se fazer é o seguinte: fulano, você está ofendido com ele? Estou. Fulano, você pode pedir perdão? Resolve. Resolve, irmãos. Porque não adianta nada ficar lavando roupa suja. Jesus deixou claro, se houver arrependimento, não deve ficar trazendo a questão, não deve ficar trazendo a questão diante das pessoas. Não, a ofensa muitas vezes já está em nosso coração. O que nós precisamos fazer é exercer aquilo que Jesus disse que nós devemos fazer, ponto final. Não é ficar relembrando certas coisas que já se passaram. Então, irmãos, a sublimidade do perdão está em nós reconhecermos que a nossa dívida é impagável como o daquele primeiro homem. E quando nós chegamos diante do Senhor humildemente, cada dia que nós chegamos diante do Senhor e clamamos: Senhor, me perdoe. Alguém de vocês tem dúvida que Jesus pode nos perdoar? O único pecado que não tem perdão é a pessoa morrer sem Cristo. Porque a pessoa que morre sem Cristo, infelizmente, o seu destino já está selado. Passará a eternidade banido da presença de Deus. Mas enquanto nós estamos aqui, meus irmãos, não existe pecado que Deus não nos perdoe. Então, meus irmãos, a gente, como cristãos, nós devemos ser como Cristo. E ser como Cristo é perdoar aquele que nos ofende. É tão bacana quando você vê Jesus orando por aqueles que estão ao pé da cruz, xingando ele, estão o crucificando, e ele está demonstrando amor. Então é isso que muitas vezes falta em cada um de nós. Meus irmãos, sejamos bíblicos. Sejamos genuinamente bíblicos. E não cristãos da boca para fora. Todas essas coisas que eu tenho dito para vocês, todos nós teremos oportunidade de praticar a partir do momento que nós saímos daqui da igreja. Porque talvez você vai lembrar de alguma coisa que aconteceu na sua casa, você vai lembrar de alguma coisa que aconteceu no seu trabalho, e nós precisamos agir de maneira bíblica. Eu tenho certeza que as nossas famílias, a nossa igreja, ela vai ser muito mais saudável se nós praticarmos o perdão da mesma maneira que Jesus nos ensinou e da mesma maneira que ele exercitou o perdão contra cada um, ou sobre cada um de nós. Quero convidar a todos que abaixem suas cabeças, fechem os seus olhos, porque antes de nós orarmos, todos com as cabeças baixas e olhos fechados, você que também nos assiste pela internet, esteja numa atitude de oração em sua casa, mas não poderia, meus queridos, terminar essa noite sem pedir a cada um de vocês que façam uma reflexão. Não vou pedir para que você levante sua mão, não vou pedir para que você levante do seu lugar, mas para que no seu coração você possa meditar diante de Deus quais têm sido as suas atitudes para com o próximo. E próximo, leia-se qualquer pessoa. Seja no seu âmbito familiar, seja no seu trabalho, seja na igreja, qualquer pessoa. A minha pergunta para todos vocês será, meus queridos, que nós temos exercitado o mesmo perdão pelo qual nós fomos perdoados por Jesus? Porque o Senhor deixou claro que se nós perdoarmos as nossas ofensas, ou as ofensas que foram feitas contra nós, nós também seremos perdoados. Não adianta nós clamarmos a Jesus por perdão e nós não exercitarmos, não exercermos o perdão para todos aqueles que nos tenham ofendido. Então, se porventura há algo no seu coração, há alguma situação a ser resolvida, eu peço a você, faça um compromisso diante de Deus. Peça ao Senhor oportunidade para conversar com aquela pessoa ofendida ou ofensora. Se porventura alguma pessoa te ofendeu e talvez a pessoa não sabe, conversa com ela em amor. Olha, irmão, irmã, fulano, fulana, eu fiquei ofendido por tal questão que aconteceu. Você me perdoa?
eu te perdoo. Mas não saia daqui, meus irmãos, essa noite com o seu coração pesado. Então faça um compromisso diante de Deus, Senhor. Ajuda-me a resolver todas as pendências que ainda existem no meu coração. Ajuda-me a ser uma pessoa livre, a ser uma pessoa que realmente tem prazer de estar diante de todas as pessoas da igreja, dos meus familiares, enfim, de todos os meus irmãos em Cristo. Não sejamos como os irmãos de José, ou como Davi, que demorou para confessar o seu pecado. Faça um compromisso diante de Deus. Senhor, eu oro ao Senhor que ajuda-nos, ó Deus, abra os nossos olhos para que os nossos relacionamentos sejam verdadeiramente sadios. Talvez, ó Deus, alguém em nosso meio esteja com um coração pesado por alguma coisa que talvez aconteceu há anos passados. Mas assim como nós vimos, ó Deus, pecado não confessado, primeiramente, é um peso nos nossos corações, nos afasta do Senhor. E como Jesus disse, se nós temos algo a resolver, devemos deixar a nossa adoração de lado antes, ou pelo menos resolvermos as questões para que o Senhor possa aceitar a nossa adoração. Então, Senhor, faz-nos ser pessoas bíblicas, que realmente compreendamos que o peso do nosso pecado é infinitamente superior a tudo aquilo que outras pessoas têm feito contra nós. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra tem a resposta para todos os nossos infortúnios. Nos mostra como nós podemos ser felizes, satisfeitos, como nossas famílias podem ser verdadeiramente felizes, ó Deus, se buscarmos cumprir com tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Então, dá-nos a alegria, Senhor Deus, de ter um coração leve diante de todos e principalmente diante do Senhor. É o nosso desejo, nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, na semana que vem a gente volta com o nosso estudo no livro de Gálatas. Hoje eu realmente queria andar boa parte do caminho que nós temos feito às quartas-feiras. E é muito importante que nós possamos, então, praticar todas essas questões. Então, domingo que vem, retornamos ao nosso estudo no livro de Gálatas, ok? Seu Cláudio, dona Sandra, rapaz, esqueci seu nome, desculpe. Danilo, obrigado pela presença de vocês, Deus abençoe. Demais irmãos, também muito obrigado pela presença de vocês. Vamos demonstrar o nosso apreço pelos nossos visitantes. Vocês que nos assistem, obrigado também por sua audiência. Guilherme vai lhes deixar com o hino e nós que estamos aqui estamos dispensados. Deus abençoe a todos vocês, irmãos.